Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui que fala é o professor André Lima e estou de volta para dar continuidade ao nosso conteúdo. Nessa aula de hoje, a gente vai ver as últimas regras para a determinação do número de oxidação, do NOx, e também o processo de oxidação e redução, tá? Então, nos processos que vai haver transferência de elétrons, o processo de oxirredução, tá certo? E para entender bastante essa parte da oxirredução, você tem que ter seguro o número de oxidação. Vamos lá, bora começar? O que eu tinha dito a vocês na aula passada é que toda substância ela tem caráter neutro. Então, tudo que está à tua volta, a roupa, o lápis, o caderno, uma cadeira, uma comida, uma fruta, por exemplo, você vai pegar e você não vai ter choque, não vai pegar um choque. Por quê? Porque eles são neutros. Então, há um caráter neutro da matéria. Então, a substância ela é uma espécie neutra, uma substância completa. Agora, quando você tem pedaços de substância, como você tem íons, aí vão apresentar cargas elétricas. Então, íon não é uma substância completa, ele é um pedaço, é um fragmento, tá bom? Então, toda substância tem que ter a carga geral, a carga total é igual a zero. E isso vai nos ajudar a calcular NOx de elementos que não tem regra nenhuma, tá? Não tem nenhuma daquelas regras que a gente viu na aula passada. Por exemplo, NaCl é a fórmula do sal de cozinha. Quando você pega no sal de cozinha, você não pega um choque. Por quê? Porque ele é neutro, tá certo? Então vamos lá, bora ver. O primeiro elemento desse composto é o sódio. Existe alguma regra que já foi falada para vocês antes sobre o sódio? Sim, ele é um elemento da família 1A. Se ele é família 1A, então o NOx dele é mais 1, tá? O segundo elemento, o Cl, é o cloro. Existe alguma regra que já foi dita antes sobre o cloro? Sim, ele é da família 7A. Família 7A tem tendência a ganhar um elétron, portanto a carga é menos 1, exceto em compostos oxigenados, tá? Nesse caso, como não tem oxigênio, então ele é de fato menos 1, tá bom? E quanto é que dá mais 1 menos 1? Dá zero. Então a soma dessas cargas tem que dar zero, tá? Para todo composto, tudo bem? Bora ver aqui o CO2. O C tem alguma regra para ele que já foi dita antes? Não. Falamos da família 1A, da família 2A, do alumínio, que é a família 3A, do enxofre, família 6A, da família 7A, oxigênio e hidrogênio. Não foi dito nada sobre carbono, tá? Então carbono eu não sei. Ele vai ser um valor X. E o oxigênio? Tem alguma regra para o oxigênio? Tem. Geralmente, normalmente, quase sempre, em quase todos os casos, o oxigênio é menos 2, tá? O oxigênio é menos 2, o carbono eu não sei, vai ser um valor X. Só que esse menos 2 que foi representado ali é o número para um oxigênio. E nessa fórmula eu tenho quantos oxigênios? Eu tenho 2 oxigênios. Então, essa quantidade, que é o índice, é o número que está embaixo, multiplica a carga, que é o número que está em cima. Então, é 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Qual deve ser o valor de x para quando somado com menos 4, o resultado for ter que ser zero? O x então vai ter que ser mais 4, tá? Aí você consegue determinar o valor do carbono. Eu tenho regra para o hidrogênio? Tenho. Geralmente, normalmente, quase sempre, na maioria das vezes, o hidrogênio ele é mais 1. E o oxigênio? Ele é menos 2. Ah, professor, mais 1 menos 2 não dá zero. Mas tu aqui vê lá que o hidrogênio tem quantos hidrogênios? Eu tenho 2 hidrogênios na fórmula. Esse mais 1 colocado aí é para 1 hidrogênio. E para 2 hidrogênios? Então multiplica. Pega o número de baixo, que é o índice, multiplica pela carga. 2 vezes mais 1, mais 2. Com menos 2 do oxigênio vai dar zero. AlBr3. Eu tenho regra para o alumínio? Tenho. Família 3A mais 3. Eu tenho regra para o bromo? Tenho. Família 7A. Em compostos não oxigenados, ele é menos 1. O número do bromo é 3. Então, pega esse 3, multiplica pela carga. 3 vezes menos 1, menos 3. Com mais 3 do alumínio vai dar 0.
Prata. Eu tenho regra para prata, que é o Ag? Tenho. Família 1A e prata tem o NOx fixo mais 1. E o enxofre? Tenho família 6A, 6 elétrons na última camada, querendo ganhar 2, então ele ficaria com carga menos 2 em compostos não oxigenados. Tá? Aqui é um caso, aqui não tem oxigênio. Também, se eu não soubesse do valor do enxofre, bastaria multiplicar a prata. 2 pratas vezes o mais 1 dá mais 2. Para dar 0, o enxofre teria que ser menos 2. Tá certo? Então, assim nós vamos fazendo, pessoal, somando as cargas dos elementos até conseguir zerar, até que a soma algébrica dessas cargas fique igual a 0. E isso vai nos ajudar a calcular o NOx de elementos que não tem carga nenhuma. Por exemplo, uma outra coisa que é muito importante aqui. O hidrogênio é mais 1. Beleza, na maioria das vezes. Aqui, nesse caso, se eu jogar o oxigênio menos 2, na hora de multiplicar e somar essas cargas, não vai dar 0. Tá? Olha, o hidrogênio é mais 1. 2 vezes mais 1 mais 2. Oxigênio menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 2 com menos 4 não vai dar 0. Então, como não deu 0, significa dizer que aqui é uma exceção do oxigênio. Tá? Ele vai ser um daqueles casos de exceções. Lembra que eu falei para vocês que existem exceções? Tem oxigênio que não é menos 2, que eu não iria mostrar porque poderiam ser encontradas? Pois é assim. Somando não deu 0, então porque é uma exceção. Qual deve ser o valor do oxigênio para que essa somatória aí dê igual a 0? O oxigênio aqui tem que ser menos 1. Para o hidrogênio, 2 vezes mais 1, mais 2. Para o oxigênio, 2 vezes menos 1, menos 2. Somando aí vai dar igual a 0. Então vamos lá. Nós vamos pegar agora esses compostos assim, por exemplo, H2 e SO4, tá? Então, baseado nessas regras que a gente já conhece, nós vamos conseguir determinar o NOx de elementos que não tenham regra, tá? De que nós não conhecemos o valor do NOx deles. Então, bora ver lá. O hidrogênio, eu tenho regra para ele? Sim, eu tenho. Ele tem o NOx mais 1. O oxigênio, menos 2. O enxofre, eu não sei. Então, o enxofre eu vou colocar o X. O que eu sei é que eu vou precisar multiplicar a quantidade, que é o índice, esse número pequeno de baixo, pela carga. E quando eu somar esses valores aí, tem que dar 0. A soma total tem que dar 0, porque ele é um composto. O composto ele tem que ser neutro, tá bom? Então, aí, vamos lá. Bora ver o hidrogênio. 2 vezes mais 1. O enxofre, 1 vezes x. O oxigênio, 4 vezes menos 2. Somando tudo, tem que ser igual a 0. O 2 vezes mais 1 é 2. 1 vezes x é o x. 4 vezes menos 2 é o menos 8. Somando tudo é igual a 0. Tudo que é número, eu vou jogar para o outro lado do sinal de igual. Vai trocar o seu sinal. Então, x é igual a mais 8 menos 2. Quando eu pego mais 8 menos 2, vai dar quanto? Vai dar mais 6. Pronto. Nós já vimos a regra lá do enxofre que falava o seguinte. O enxofre ele é menos 2 em compostos não oxigenados. Mas esse caso aqui ele é um composto oxigenado. Então ele não é menos 2. Então é menos 2 é quanto? Então a gente faz esse cálculo aí para chegar ao valor. O enxofre ele é mais 6. Tá? Vamos ver mais um exemplo. CaCO3. Tá? Eu tenho regra para o cálcio? Sim, eu tenho. Por quê? Porque eu reconheço que ele é da família 2A. Tá? Eu tenho regra para o carbono? Não. Eu tenho regra para o oxigênio? Sim. Então vamos lá. Qual é o NOx do cálcio? Mais 2, porque ele é família 2A. Olha, está escrito errado, é mais 2, tá? Eu tenho o NOx do oxigênio? Tenho, menos 2. E do carbono? É o X. Vamos pegar o número de baixo, multiplicar pelo valor de cima, e a somatória tem que dar 0. Então, 1 vezes mais 2 para o cálcio vai dar mais 2. 1 vezes x vai dar x. 3 vezes menos 2, somando tudo tem que ser igual a 0. 2 vezes mais 1 vai dar 2, mais x. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6 igual a 0. Todos os números jogam para o outro lado trocando sinal. X é igual a mais 6 menos 2. Então, x vai dar 4. Mais um exemplo para a gente encerrar, tá bom? Eu tenho regra para o potássio? Sim,
Por quê? Porque eu reconheço que o potássio é a família 1A. Ali na casa, que é o K, na casa de Rubens, coisas francesas, tá bom? Família 1A e prata é mais um. O CR é cromo. Eu tenho regra para o cromo? Não. Ele não foi citado em nenhuma das regras que já foram ditas antes. Eu tenho regra para o oxigênio? Sim, eu tenho. Ele é menos 2. Então vamos lá. O potássio é mais 1. O oxigênio é menos 2. O cromo que eu não sei vai ser um valor X. Pega o número de baixo, multiplica pelo número de cima e o total, a somatória tem que dar 0. Então vai ficar 2 vezes mais 1, 2 vezes x, 7 vezes menos 2. Tudo igual a 0. Então 2 vezes mais 1 é 2, 2 vezes x é 2x e 2 vezes 7 é 14. Aqui foi escrito errado, tá? Provavelmente, enfim, não foi modificado. Então aqui ficaria 2 mais 2x menos 14 igual a 0. Se eu passar os números para o outro lado, vai ficar x é igual, 2x é igual 14 menos 2. 2x é igual a 12. O 2x, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 12 sobre 2. X é igual a 6, tá? Então, o resultado aqui é 6. Eu vou passar direto, porque como está escrito errado, o resultado vai estar errado também, tá bom? Mas nesse caso, fazendo um cálculo do cromo, nesse mesmo procedimento que a gente já está fazendo nas outras anteriores, vai dar o 6, tá bom? Vamos lá, bora passar. Cálculo do NOx em íons compostos. Íons não são substância, eles são fragmentos de substâncias. Todo íon ele apresenta carga elétrica. Como ele não é um composto, quer dizer que agora a somatória não é igual a 0. Tá? Só seria igual a 0 se ele fosse um composto, ele fosse uma substância. Aqui ele não é, aqui ele é um pedaço de substância, tá bom? Então, se não é igual a 0, é igual a quanto? É igual à carga do íon. Nesse exemplo aí, eu tenho lá NO3 menos, tá? Isso quer dizer que quando eu somar a carga do nitrogênio mais a carga do oxigênio, tem que dar quanto? Tem que dar esse menos 1, que é o valor do grupo, tá? Esse menos colocado ali não é o valor do oxigênio, não é carga do oxigênio, é o valor do grupo, tá bom? Então, vamos lá. O nitrogênio tem regra? Não. Nenhuma das regras que foram ditas fala do nitrogênio, então ele vai ser o valor X. E o oxigênio? O oxigênio ele é menos 2. Então, vamos lá. Pega o número de baixo, multiplica pela carga, tá? E a somatória vai ter que ser igual a carga do íon. Então, vai ficar 1 vezes x é x, 3 vezes menos 2, igual a menos 1. Aqui é igual a menos 1, porque não é substância, tá bom? Pega multiplica, dá 1 vezes x vai dar x, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, igual a menos 1. Menos 6 passa para o outro lado do sinal de igual, vai ficar mais 6. Mais 6 menos 1, o x é igual a mais 5. Esse é o valor do nitrogênio. Um outro íon, o oxalato, C2O4 menos 2. Esse menos 2 colocado aí não é o menos 2 do oxigênio, ele é o menos 2 do grupo, tá? É do grupo. Então, sendo assim, eu sei que quando eu somar a carga do carbono mais a carga do oxigênio, o valor obtido tem que ser menos 2, tá? Vai ter que ser o valor menos 2. Então, vamos lá. Eu tenho o valor do carbono? Não, ele vai ser o valor X. Eu tenho o valor do oxigênio? Sim, ele é menos 2. O carbono é X. Pega o número de baixo, que é o índice, multiplica pela carga de cada elemento e a somatória tem que dar menos 2, nesse caso aqui, tá? Que é a carga do íon. Então, vamos lá. 2 vezes x, 4 vezes menos 2, tudo igual a menos 2. 2x menos 8 é igual a menos 2. Menos 8 passa para o outro lado, vai ficar mais 8. 8 menos 2 vai dar 6. O 2x, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. X é igual a 6 sobre 2. O x vai dar 3, tá? Então, esse é o valor do carbono. Bora ver aqui mais uma. Sulfato SO4. Eu tenho a regra para o enxofre. O enxofre ele é menos 2 se não tivesse o oxigênio, mas aqui tem, então ele não é menos 2. Enxofre vai ser um outro valor. Qual? Não sei, vamos ter que calcular, tá? O oxigênio é menos 2, tá? Quando eu somar a carga total do enxofre mais a carga total do oxigênio, tem que dar quanto? Tem que dar menos 2, que é o valor do íon, tá? Então, multiplica o número de baixo pela carga, vai ficar 1 vezes o oxigênio menos 2, enxofre é x.
1 vezes x, 4 vezes menos 2, tudo isso igual a menos 2. O 4 vezes menos 2 dá menos 8. Somando com o x tem que dar menos 2. Menos 8 passa para o outro lado, ele vai passar mais 8 com menos 2. Mais 8 menos 2 vai dar mais 6. Esse aí é o valor do enxofre, tá? MnO4, esse é o permanganato, tá bom? Bora ver lá o permanganato. Manganês, ele foi citado em algumas das regras? Não. Então, eu não sei o valor dele. Já sei que ele vai ser o X. O oxigênio, ele é menos 2. Somando manganês com oxigênio, tem que dar quanto? Tem que dar menos 1. Então, bora ver lá. O oxigênio é menos 2, o manganês é X. Pega o índice, multiplica pela carga, a somatória tem que dar menos 1, tá? Então, aí, 8 menos 1 vai dar mais 7. Esse vai ser o valor do manganês. Beleza? Tudo bem, pessoal? Tranquilo. Então, aqui encerra as regras para a determinação de inox, tá? Tem aquelas que a gente viu na aula passada, tá certo? Que você vai ver as regras para alguns grupos de elementos e aqueles grupos de elementos vai ajudar a determinar a regra de elementos que não tem regra nenhuma, tá bom? Então, a partir daqui, a gente vai usar todo esse conhecimento que foi adquirido para trabalhar com